Boa noite a todos. Vamos nos colocar de joelho para falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, por este dia abençoado que o Senhor nos deu. E estamos aqui nesta noite para lhe agradecer a tudo que o Senhor faz por nós. Te agradecer, meu Deus, pelos visitantes que se fazem presente aqui no meio de nós. Que eles sintam, meu Deus, a paz e a graça que vem do teu trono, ó Pai. Venho te pedir, meu Deus, que o Senhor esteja, Pai, com todos os municípios, ó Deus, e as cidades que estão sofrendo com as chuvas, Pai. Que o Senhor vá a cada um, ó Deus, que eles tenham a certeza que o Senhor está ali com eles. E que tudo isso, meu Deus, é fruto, meu Pai, do pecado e das mãos humanas, Senhor. O Senhor não se agrada, Pai, dos seus filhos estarem passando por aflições e necessidades. Mas a tua palavra diz que nós iríamos passar por lutas e aflições, mas que o Senhor Jesus estaria conosco. Que o Espírito Santo do Senhor se faça presente aqui no meio de nós nessa noite e que use o irmão Assis poderosamente, Pai. Que ele seja ungido pelo teu Santo Espírito e que ele traga, meu Pai, a mensagem que necessitamos nesta noite. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Nós somos, meu Deus, um coração impuro, meu Deus, pensamentos impuros, e por isso nós te pedimos que o sangue do Senhor Jesus nos lave nessa noite, para que possamos, meu Deus, voltar para os nossos lares, na certeza que fomos visitados por Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que verdadeiramente nós possamos ser livres em Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 14. João, capítulo 14. O ano passado eu fui convidado para pregar no Espaço Novo Tempo da Praia da Costa. E eles me deram um tema e eu teria que desenvolver esse tema. E quando eu comecei a estudar sobre esse tema, eu me assustei e resolvi levar essa mensagem que foi desenvolvida para lá, para outras igrejas, e hoje eu quero trazer para vocês. João 14, vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, nos capacite a entendermos a Tua palavra, que o Senhor possa fazer com que ela verdadeiramente nos liberte e que nós possamos confiar no Senhor, pois sabemos que o Senhor está à frente, está no comando das nossas vidas e deste universo, em nome de Jesus. Amém. O verso é o verso de número 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O tema era ansiedade. E quando comecei a estudar sobre o tema, descobri que 19 milhões de pessoas no nosso país sofrem de ansiedade. O Brasil é o maior do mundo em termos de ansiedade. Não existe nenhum outro lugar no mundo que tenha tanta ansiedade como nós temos no nosso país. E o que é a ansiedade? É a preocupação acima do normal. Ficamos ansiosos e temos apreensão contínua com coisas cotidianas, grandes ou pequenas. O ano passado, mais ou menos no 6º mês do ano, mais ou menos no mês de julho, aconteceu algo comigo que me assustou. Eu mexo com vendas. E às vezes em alguns supermercados eles fazem a compra para todos os supermercados. E às vezes ali nós nos encontramos com 10, 12 vendedores. E o ano passado foi um ano muito ruim. E quando nós nos encontrarmos ali, ou quando nós estávamos ali reunidos, havia muito pessimismo. E as pessoas só falavam em pessimismo, em pessimismo.
e você vai ficando ali, segunda, terça, quarta, quinta. E quando eu saí de um supermercado, depois de ficar mais ou menos uma hora e meia ali com aquelas pessoas só falando de pessimismo, eu saí do lado de fora, sentei num banco e a vontade que eu tinha era de chorar. Mas isso me impressionou pelo seguinte, porque eu estava com um ótimo pedido na mão, e verdadeiramente, realmente o ano passado foi um ano ruim, mas eu não tive problema com isso. Deus esteve comigo todos os meses do ano. E ali eu fiz uma promessa para mim, que não mais eu ficaria no meio daquelas pessoas. Porque aquele não era o meu problema, mas passou a ser o meu problema a partir do momento em que eu passei a ficar com aquelas pessoas. E eu aprendi uma coisa. Dependendo do que nós estamos passando, nós precisamos procurar pessoas otimistas. Nós precisamos estar no meio de pessoas otimistas. Porque, na verdade, o pessimismo, o medo, ele vai ativar determinadas áreas do nosso cérebro que vai levar exatamente ao que havia acontecido comigo naquele momento. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a partir do mês de julho do ano passado, as coisas ficaram ainda mais difíceis. E quando foi mais ou menos no mês de agosto, aconteceu algo comigo que jamais havia acontecido nesses últimos 10 anos. Normalmente, no último domingo, ou no penúltimo domingo, como é o caso, foi o caso de hoje, eu sempre fecho a minha pré-venda para saber o que eu tenho que fazer na última semana, como vai ser essa semana. Se eu tenho que acelerar, se eu tenho que pisar, se eu posso pisar no freio, se eu já estou quase lá com relação às minhas metas. E mais ou menos no mês de agosto do ano passado, quando eu fiz isso, eu descobri que estava faltando 50% para mim fechar a minha meta. E nunca havia acontecido isso. Talvez 20, talvez 30, agora 50, nunca. E naquele domingo eu disse a Deus, Senhor, é algo quase que impossível de eu vender em uma semana aquilo que eu vendi em 3 semanas. Mas orei naquele domingo, orei durante a semana e acabei vendendo naquela semana 70%. E a partir daquele mês de agosto, eu tomei uma outra decisão. E sempre as pessoas perguntam, os clientes perguntam, até porque eles querem ter um termômetro de como está o mercado. Você chega no cliente e ele pergunta assim, como é que estão as vendas? Isso é porque ele está querendo dizer para você que as vendas dele estão muito ruins. E ele está querendo saber se o mercado está ruim ou se o problema é só com ele. E agora, todas as vezes que me vem essa pergunta, eu digo o seguinte, no final vai dar tudo certo. Porque a partir do mês de agosto as coisas ficaram difíceis. E às vezes faltava 30, às vezes faltava 40. Mas o ano passado, eu não deixei de bater a minha meta um mês. Então, às vezes, nós ficamos vivendo alguns problemas que eles nem existem ainda. Uma amiga da minha esposa, ela estava com suspeita de câncer. E havia sido marcado o dia que ela iria fazer a sua biópsia. Mas quando chegou lá, ela não pôde fazer porque a menstruação dela estava chegando e ela não poderia fazer. Então marcaram para 10 dias depois. Ela quase morreu nesses 10 dias de ansiedade. Ela começou a ter todos os sintomas de câncer. E para ela iria morrer. Mas ela nem sabia ainda que ela estava com câncer. Ela nem ainda tinha feito a biópsia. Então vejam como essas coisas muitas vezes elas vão nos levar à morte. E só para que a gente entenda, a ansiedade, ela é degrau para outras doenças como depressão, síndrome de pânico, ataque cardíaco. Então, às vezes, nós achamos, é uma bobagem. Vejam, nessa sociedade contemporânea, onde os bens de consumo estão além do poder aquisitivo do indivíduo,
A todo momento somos bombardeados por propagandas que nos incentivam a consumir de forma desenfreada. Ou seja, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que a gente tem. Talvez meu irmão não saiba, porque talvez ele nunca me viu contando isso que eu vou contar agora, isso se passou na casa dele, e eu acho que ele não sabe dessa história. Nós terminamos uma pregação e Geraldinho nos convidou para almoçar na casa dele num sábado. E Geraldinho naquela semana tinha comprado um home theater. E quando nós chegamos ali, ele estava todo entusiasmado com o home theater dele, e ligou lá o home theater dele, num filme evangélico e tal. E que coisa impressionante, o som parecia que saía de cima, de baixo, dos lados, aquilo envolvia a gente. E quando nós saímos dali, eu falei com minha esposa assim, eu vou comprar um troço daquele para mim. Aquele negócio é bom demais, hein? Aí Ivone vira para mim e fala assim, mas você está esquecendo do sofá, né? O sofá dele também abraça a gente, né? E aquela televisão daquele tamanho? Eu falei com ela, esqueça o home theater. Porque na verdade eu teria que trocar minha sala toda para comprar o home theater dele. Então, há uma insatisfação que parece que a gente nunca chega a algum lugar. Eu comecei uma semana de oração, e essa semana de oração eu iria falar sobre estresse. E naquele primeiro sábado, eu fiz como que a gente fosse sortear alguma coisa. Mas era só um sorteio de brincadeira. A gente sortearia uma casa, a gente sortearia um carro, mas teria os nomes, nós tiraríamos os nomes. E quando foi no término da semana de oração, o sorteio era de coisas muito melhores do que tinha sido no primeiro sábado. E eu perguntei para as pessoas que haviam ganho no primeiro sábado se eles queriam ficar de fora no último sábado. E todos foram unânimes de dizer, não, absolutamente não, nós queremos participar. Mas por que vocês querem participar? Porque a casa que vai ser sorteada nesse último sábado é melhor do que a do primeiro sábado. O carro que vai ser sorteado nesse último sábado é melhor. Então, muitas vezes nós não ficamos satisfeitos. Esses dias um colega de trabalho chegou todo feliz para mim, dizendo para mim que ele tinha comprado um celular novo. Um iPhone, o último iPhone. Aí eu falei com ele, mas como? Você há 6 meses atrás não disse para mim que você tinha comprado um iPhone para pagar em 12 vezes? Quer dizer, se foi há 6 meses atrás, você ainda está devendo 6 prestações. Ele falou, mas aquele está ultrapassado, né? Agora lançaram um novo. Então, nós passamos a viver em função disso. E às vezes isso vai trazer uma certa ansiedade. Vejam, as mulheres têm 2 vezes mais chances de terem transtorno de ansiedade do que os homens. Uma irmã nossa de uma determinada igreja, ela teve um problema de saúde. Isso chegou até a nós. E quando nós ficamos sabendo o que havia acontecido com ela, eu falei com a minha esposa assim, nossa, se ela teve um ataque cardíaco, eu estou morto. Todos nós estamos mortos. Pensem numa pessoa que é a mãe da paciência. Ela é a mãe de todas as paciências. Nós poderíamos dizer que ela é o Jó dos nossos dias. E aí, inicialmente não se descobriu o que havia acontecido com ela. E ela teve que fazer um exame de sangue, que é um dos exames mais modernos que se tem hoje, para você descobrir esse ataque cardíaco que ela teve. E aí, encontramos com ela, e ela contando a história para a gente, ela disse, o médico disse que hoje é um dos que mais matam, e ele começa com a ansiedade. Eu disse, mas você? Ela disse, olha, inicialmente eu também não acreditei. Mas depois eu comecei a pensar num problema que eu vivia há 1 ano atrás, e aquilo me trouxe uma ansiedade muito grande. E você veja que aquilo quase me levou à morte. Então, a ansiedade, ela é algo que realmente nós precisamos tomar muito cuidado. Vejam isso. As pessoas jovens com menos de 35 anos têm mais probabilidade de desenvolver a ansiedade em comparação com que já passaram dessa idade.
Então, às vezes, nós achamos que são problemas que vão acontecer com pessoas de mais idade. E quando, na verdade, nós estamos vendo que não é. E vejam que interessante. A permanente expectativa de ser ridicularizado, criticado ou rejeitado coloca a pessoa a todo tempo à beira de sofrer crises de ansiedade. Um dos piores problemas que nós temos hoje no meio da juventude se chama bullying. E eu tenho falado com alguns pais. Nós nunca vamos ensinar os nossos filhos ou incentivar os nossos filhos ao bullying. Mas nunca diga para o seu filho que ele nunca vai sofrer bullying. Porque nós estamos vivendo num mundo muito mal. E as pessoas estão muito mal. Então, se nós achamos que os nossos filhos vão sair e não vão enfrentar isso, nós estávamos num outro estado, visitando um casal de amigos, e nós estávamos na sala conversando, eu, minha esposa e esse casal. E de repente nós ouvimos alguns palavrões, algumas coisas lá dentro que nos assustaram, assim como aquele casal. E de repente eles correram lá dentro do quarto, e lá estava o filho de 10 anos, com um outro primo. E sabe o que havia acontecido? Aquele menino estava jogando com o seu primo e ele perdeu do primo. E as palavras que nós ouvíamos eram o seguinte: se eu tivesse uma arma na sua cabeça, eu te matava. Aí depois que os pais contornaram a situação e voltaram à sala, eles disseram assim para mim e para minha esposa: é porque o nosso filho aqui não perde nunca. A gente joga com ele, mas a gente deixa ele ganhar todas. O ano passado, quando fiz a Semana Jovem, fomos almoçar na casa de um casal, e o filho estava nos contando que ele estuda numa faculdade particular, onde a maioria das pessoas que ali estudam tem uma condição financeira muito boa, eles pagam R$3.000 de mensalidade. E um dos meninos mais populares da faculdade havia pulado a terceira ponte. Sabe por quê? Porque a namorada havia terminado com ele. Ali vem dizendo, às vezes, conscientemente, as pessoas acabam se abdicando de experiências de vida apenas para evitar sofrimentos. Isso nós chamamos, às vezes, de mecanismo de defesa. Ou seja, nós vamos nos colocar numa posição onde jamais vamos para a luta, vamos para a batalha, porque nós não aprendemos a sofrer. Nós não sabemos sofrer. Nós não sabemos perder. E isso vai nos deixar extremamente ansiosos. Vejam. A adolescência é uma época de mudanças físicas, mentais, mudanças de relacionamentos com os amigos e pais, mudanças de objetivos, interesses, sonhos, esperança, e tudo isso já tem um grande potencial para causar ansiedade. Ou seja, tudo isso já vai potencializar a ansiedade. E nós temos vivido um problema muito grande, porque às vezes nós temos passado para os nossos jovens, para o nosso adolescente, e às vezes nem precisamos fazer isso. A própria sociedade faz isso. Uma cobrança, onde tem que estudar inglês, francês, português, não sei o quê. E às vezes eles não têm tempo para ser adolescente, eles não têm tempo para ser jovem. E ali nós estamos vendo que a própria natureza já vai cuidar disso, já vai incumbir disso. Eu estava passando os canais de televisão e de repente uma cena ainda muda me chamou a atenção. E por algum motivo eu parei ali. Era um mendigo entrando em cena num programa de TV. E alguém da produção do programa havia conhecido a história daquele homem, achou a história daquele homem muito interessante e chamou ele para vir ao programa contar a sua história. E aquele mendigo era um médico. Mas, na verdade, ele nunca quis estudar medicina. Isso era um sonho do pai dele, que como uma pessoa frustrada, que não conseguiu se formar em medicina, ele entregou aquilo para o filho dele.
para que o filho dele fizesse aquilo que ele não fez. Mas aquele menino nunca gostou de medicina. Ele sempre odiou medicina. E ele contou naquele programa que o dia da formatura dele, o dia que ele recebeu o diploma dele, ele entregou aquele diploma na mão do pai dele e disse: o seu sonho está realizado. E saiu dali e se tornou um mendigo. Quantas vezes nós colocamos os nossos sonhos para que os nossos filhos se realizem, e muitas vezes aquele não é o sonho dos nossos filhos. E eles acabam ficando ansiosos por causa disso. Pessoas que são viciadas em internet têm mais chances de ter ansiedade do que as que não. Um colega que é psicólogo, ele me contou uma história muito interessante. Ele estava cuidando de um paciente muito ansioso exatamente por esse motivo. Uma pessoa que ficou praticamente uma noite inteira na internet. Esse paciente dele, às vezes ele acorda no meio da noite para ver se chegou alguma coisa, algum e-mail. E hoje nós temos pessoas que têm vivido esse problema. Hoje nós até temos especialistas que cuidam desse problema. E aí esse paciente chegou para esse psicólogo e disse: interessante, eu tenho observado que você está uma pessoa mais calma, mais paciente, me parece que você está mais em paz. E o psicólogo virou para ele e falou: rapaz, eu fiz algo na minha vida que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E ele perguntou o quê? Ele falou: eu comprei um sítio aqui, para o lado de Domingos Martins, Pedra Azul. E hoje o que eu faço? Eu faço atendimento até quinta-feira, meio-dia, e depois de meio-dia eu vou para lá e só volto na segunda-feira, bem cedo. Mas lá eu não tenho internet, lá mal pega celular. Aí esse psicólogo virou para ele e falou: por que você não faz alguma coisa parecida? Porque esse paciente tem uma condição financeira muito boa. E ele disse: você está doido? Como ficar longe da internet, do celular? E ele disse uma frase muito interessante para aquele paciente. Ele disse assim: me ajude a te ajudar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos fazer determinadas coisas que vão nos levar à ansiedade, à depressão. Uma cliente comprou uma das lojas que eu já trabalhava há muito tempo. E quando aquela pessoa comprou aquele estabelecimento, e eu comecei a ter uma certa relação com ela, eu percebi que ela fumava demais. Praticamente um cigarro atrás do outro. Mas à medida que o tempo foi passando, 1 ano, 2, eu percebi que ela estava fumando ainda muito mais do que ela fumava. E como nós ficamos com uma relação bem estreita, eu perguntei para ela, falei: você não acha que você está fumando muito mais do que você fumava? Ela virou para mim e falou: o dobro. Eu fumava em média 1,5 maço por dia, eu estou fumando 3. Eu disse: mas você sabe o motivo? Ela falou: sei. Boleto vive comigo 24 horas, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E agora quando chega uma mercadoria que eu vou pagar daqui a 30 dias, eu vivo 30 dias de ansiedade. Então, eu acordo no meio da noite pensando nos boletos que eu tenho que pagar daqui a 30 dias. 3 anos depois que ela tinha comprado a loja, ela descobriu que ela estava com câncer de pulmão e 1 ano depois ela morreu. Ou seja, ela jamais poderia ter comprado aquela loja. Por isso que Jesus dizia: vá e não peques mais. Ou seja, vá e se ajude. Mude o seu estilo de vida. Faça coisas diferentes daquilo que você faz e você está vendo que não é bom para você. Nós tivemos uma migração. Alguns anos atrás, para cada 5 estudantes que você tinha na cidade, você tinha um jovem no campo. Isso acabou. Aí quando nós olhamos hoje,
nós vemos que todos nós praticamente estamos na cidade e queremos cada um ser melhor do que o outro. E isso tem nos trazido uma ansiedade muito grande. Vejam que interessante. Mudanças hormonais no humor, mudanças hormonais estão no topo das causas da ansiedade na adolescência. A testosterona aumenta nos homens e o estrogênio aumenta nas mulheres, causando altas reações emocionais. Ou seja, nós já temos algo na nossa própria natureza, no nosso próprio organismo, que já colabora para a ansiedade. Quantas vezes você já desistiu de fazer alguma coisa com receio de que os outros falariam da sua atitude? Nós temos uma cobrança muito grande. Alguns anos atrás, o meu filho chegou para mim e me perguntou se eu ajudaria ele na faculdade. Eu falei, claro. Aí eu perguntei para ele assim, tá, Mateus, mas qual faculdade você vai fazer? Ele falou, eu vou fazer educação física. Pensei, poxa, educação física? Poxa, meu filho, uma medicina, uma engenharia. Mas depois eu parei e pensei, o Mateus, ele tem uma certa frustração, porque ele gosta muito de futebol e talvez ele poderia ter sido um jogador de futebol. Mas exatamente em função dos princípios da religião dele, ele disse, mas eu vou ter problema com o sábado. Então, eu não vou mexer com isso. E aí eu imaginei, talvez o Mateus tenha escolhido educação física para ele ficar mais próximo daquilo que ele tanto gosta. E por que ele tem que fazer medicina? Por que ele tem que fazer engenharia? Talvez eu iria fazer exatamente como aquele outro pai. E Mateus simplesmente ama o que ele faz. Então, às vezes, nós vivemos em função de uma cobrança que às vezes nem é nossa. Nós aceitamos essas coisas. Uma questão particular. Eu tenho um ritmo de vida que ele vai de segunda a sábado. Tem horários, acordamos 5h30, fazemos o nosso culto. E ali eu tenho um horário até o final da noite. Agora, não me coloque em horário nenhum dia de domingo, porque dia de domingo eu não tenho nenhum horário. Dia de domingo eu chamo lá em casa de dia livre. Então, se você quer me convidar para ir para a praia, se você quer me convidar para sair, não marca a hora dia de domingo não, porque não vai rolar. Porque é um dia que eu tiro para não ter nenhuma responsabilidade como eu tenho ao longo da semana. E talvez para vocês isso não faça bem, mas para mim me faz muito bem. E eu acho que às vezes nós precisamos facilitar as coisas para nós. Vejam esses números. 49% das pessoas com doenças de coração têm ansiedade. 55% das mulheres e 33% dos homens diagnosticados com diabetes apresentam sintomas de ansiedade. Traumas do passado podem suscitar a ansiedade. Entre os soldados norte-americanos, veteranos de guerra, 25% têm o transtorno de ansiedade. Mundialmente, entre as vítimas de abuso sexual, isso sobe para 82%. Então vocês vejam que a questão da ansiedade é algo terrível. Nós hoje temos vivido um problema, talvez um dos maiores problemas, e que não consegue se resolver, que é o câncer. Só para que a gente entenda, as nossas células é como se fosse uma orquestra muito afinada. Só que em uma orquestra, quando você desafina um instrumento, todos os outros vão atrás. Isso numa orquestra normal. Então, com as nossas células é a mesma coisa. Se uma começar a destoar, todas as outras vão atrás. E o câncer tem sido um desses problemas. Ou seja, quando você tem uma célula cancerígena, ela vai contaminando as outras células. É por isso que normalmente você tira uma região e depois ela aparece ou reaparece.
Mas tudo isso, se a gente for estudar, a gente vai ver que é por causa do nosso estilo de vida. Vejam, nós temos algumas coisas que colaboram com a ansiedade. Uma delas é o café, exatamente por causa da cafeína. O outro é o refrigerante diet. Carne seca, né, que a gente, ou algumas pessoas, tanto gosta. E ali depois, se vocês quiserem saber mais detalhadamente, é só entrar na internet e vocês vão saber exatamente o motivo. E talvez um dos piores, a margarina. Massas, todos eles contribuem para a ansiedade. Um que nós muito gostamos, na pizza, que é o ketchup. E o álcool. Esses dias, um senhor me contou uma história muito interessante. Se bem que eu nem sei se eu posso chamar de história interessante, né? Talvez seja colocação aqui. Ele era uma pessoa muito inibida. E ele era uma pessoa extremamente ansiosa por causa disso. Ele tinha vergonha de falar com as pessoas. Ele chegava nos lugares sempre de cabeça baixa. E um dia ele estava num baile. Uma pessoa muito bem financeiramente. E se aproximou dele uma mulher muito bonita. E quando ele viu aquela mulher vindo na sua direção, ele não acreditou. E ela o convidou para dançar. E ele disse a ela: eu não sei, eu não consigo, eu não posso. E ela estava com uma taça de vinho na mão. E ela virou para ele e falou assim: toma essa taça de vinho, que você vai perder a sua inibição. E ele nunca tinha colocado álcool na boca. E pela primeira vez, ele tomou um cálice de vinho. E ele viu que realmente aquilo... E a partir dali, ele começou a beber. Só que, com o passar do tempo, ela apresentou para ele algo que iria deixar ele muito mais desinibido do que o álcool, que foi a cocaína. E agora, quando eu o conheci, ele mora num quartinho, onde ele tem uma televisão velha, uma cama e um guarda-roupa. Ele perdeu tudo por causa de um cálice de vinho, que naquele dia iria acabar com a sua ansiedade, iria acabar com a sua inibição. Então, às vezes, nós achamos que são bobagens. Nós temos aqui alguns alimentos que combatem a ansiedade. E que nós podemos usá-los exatamente para combater a ansiedade. A palavra de Deus fala em Filipenses: não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Como nós também lemos no início, nós não precisamos ficar ansiosos, nós podemos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, podemos deixar a nossa vida na mão do Senhor. Irmãos, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo assim: 24 horas é muito pouco tempo. O dia precisaria ser maior para que a gente pudesse fazer tudo o que nós precisamos fazer. Será que o problema é exatamente esse? Ou será que o nosso problema tem sido a administração? Eu me lembro quando eu era criança, que a minha mãe, ela fazia o nosso de jejum, ela fazia o nosso almoço, ela fazia o nosso de jejum da tarde, e a minha mãe ainda fazia janta. E como a janta era muito cedo, por volta de 18 horas, ainda tinha aquele lanche antes de dormir. E agora, nós estamos fazendo tudo muito rápido. E lá em casa, por exemplo, não se faz janta. E eu pergunto: aonde está indo aquele tempo? E eu me lembro que a minha mãe, a minha família, ainda sentava no meio-fio à noite para bater papo com os vizinhos. Hoje talvez eu nem conheça o meu vizinho da frente, se eu moro num prédio. Nós temos um vizinho que mora do nosso lado, que às vezes eu passo 3, 4 meses sem vê-lo.
Aonde foi esse tempo? Como eu disse para vocês, eu mexo com venda. Às vezes eu chego em determinados lugares, onde nós estamos ali, né, em alguns vendedores, e me impressiona, porque o cara chega, aí ele tira um notebook, aí ele tira 2 celulares, e vai colocando aquela... Aí você olha o relógio do cara, você olha o sapato do cara. Aí eu me lembro do meu avô. O meu avô tinha 2 peças de roupa. Uma que era diária e outra para ir na missa dia de domingo. O meu avô tinha um lenço no bolso, um relógio de bolso e um negocinho de pó do nariz. Aí quando eu vejo aqueles caras chegando, o que o meu avô levou uma vida para construir, os caras estão ali naquele momento. Porque vai lá ver o carro do cara. Então, para viver essa vida, nós temos que realmente ficarmos ansiosos. E as pessoas vendem que nós precisamos de trocar. Então, por isso, eu tomei a decisão naquele dia que eu não ia comprar o home theater do meu irmão. Porque eu não ia trocar o meu sofá, eu não ia trocar a minha televisão, porque muito recente a gente havia comprado. Então, você não vai ver propaganda de pão, de arroz. Sabem por quê? Porque isso é o básico. Mas as pessoas vão gastar milhões para dizer que você comprou um carro hoje e amanhã você tem que trocá-lo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, é um negócio impressionante isso. Sabe, é uma vaidade tremenda. Você compra um carro e depois você só começa a olhar para carro melhor do que o seu. Você nunca vai parar no sinal e vai olhar para um carro pior do que o seu. Mas quando para um carro melhor do que o seu, você fala, eu chego lá. Será que realmente nós temos essa necessidade toda? Meu irmão vai cantar mais um louvor. E que nesse momento nós possamos pensar no que verdadeiramente nós precisamos, nós necessitamos. Eu até entendo, até compreendo que nós estamos vivendo uma sociedade completamente diferente. A mulher hoje tem que trabalhar, ela tem que ajudar. Mas nós precisamos pensar se verdadeiramente nós precisamos subir demais o sarrafo. E quando eu digo subir demais o sarrafo, eu estou falando, né, quando você coloca o sarrafo em 5 metros, e aí agora as pessoas querem que você coloque em 10, em 15, e às vezes nós nunca vamos conseguir pular esse sarrafo. Às vezes nós nos sentimos ansiosos e frustrados, porque nós estamos traçando sonhos altos demais, que eu jamais vou conseguir e que você jamais vai conseguir. E isso vai trazer ansiedade. Querido Deus, muitas vezes, Senhor, na ansiedade de ganharmos, de conquistarmos, nós estamos nos esquecendo que o Senhor cuida de nós. Muitas vezes temos nos esquecido que em primeiro lugar estão as tuas coisas e as outras serão acrescentadas. Por isso, Pai Todo-Poderoso, que nós possamos descansar no Senhor, ter a certeza de que nada vai nos faltar, que o pão de cada dia o Senhor vai nos dar. Por isso, Senhor Deus, que nós não possamos perder a eternidade de vista, Senhor, em função das coisas deste mundo. Por isso, Senhor Deus, nos dê humildade, para que sim, possamos ter as coisas, mas não, Senhor, além daquilo que precisamos. Por isso, nós estamos pedindo ao Senhor que essa paz que o Senhor nos dá, que nós possamos deixar com que ela alcance o nosso coração e a nossa vida. É o que nós lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.